Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para falarmos a respeito do 8º livro, que tem como título Eu Sou Livre. Mas antes de nós começarmos, o nosso ensino de hoje, gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e falasse assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, que o Espírito Santo venha trazer clareza na minha mente, no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho o título aqui na 8ª lição que eu sou livre. Põe a mão no teu coração e repita comigo: eu sou livre, Aleluia, Você pode vencer o pecado, Você agora não está mais sob condenação, mas você agora já foi liberto de toda condenação. Os seus pecados do passado, do presente, do futuro já foram totalmente perdoados. Então quer dizer que eu posso pecar? Não dê margem a isso. Quando você está cheio do Espírito, você vai correr do pecado, você vai fugir, porque a sua mente, o seu coração está muito mais ocupados com coisas mais importantes, com coisas celestes, que levam você num patamar mais elevado de filhos de Deus. Precisamos receber a luz do Espírito para entender o quanto somos amados pelo Pai. Repita comigo: eu sou muito amado pelo Pai. Aleluia! Quando entendemos esse amor, a libertação começa a manifestar. A graça não leva o pecado, mas a lei sim. A graça vem nos libertar, da lei que nos acusa. A lei, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer tudo certinho, mas ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. A palavra do Senhor em Romanos 2:4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aleluia! Eu gostaria de usar aqui o pecado sexual como um símbolo de outros pecados. Não pense que Deus seja contra o sexo. Primeiro mandamento que ele deu ao homem foi para fazer sexo. Ele diz que Adão que crescesse e multiplicasse, mas o diabo tirou o sexo para fora do casamento. Isso faz com que a sua energia se dissipe e o homem não consiga nenhuma satisfação permanente. Os pecados não são iguais. Jesus disse a Pilatos que aqueles que havia entregado a ele tinham um pecado maior ainda, João 19:11. E o pecado sexual é completamente diferente de todos os outros. Paulo diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual atinge o corpo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, E o pecado há vários ciclos, Nós vamos estar falando aqui a respeito de alguns deles. O grande problema do pecado sexual é a sua repetição. Ele torna um ciclo, que não se pode, se não for quebrado, vai continuar se repetindo. É preciso dizer não em algum ponto. Ele começa primeiro pela tentação, Você é o quê? Você é tentado, A respeito da tentação, precisamos esclarecer, antes de tudo, que ser tentado não é pecado. Infelizmente, muitos se deixam levar para o pecado porque são convencidos de que quando sentem a tentação, então já pecaram diante de Deus. Mas isso é um engano. Tentação é diferente da intenção, Muitos homens olham para uma mulher, mas aquele que olha com a intenção impura, esse comete pecado. A segunda coisa é que a ordem bíblica é para que fujamos do pecado, Nós temos o quê? Que correr do pecado, Se alguma colega sua de trabalho, você olha assim, acha ela bonita, tenta evitar de ficar olhando, para que esse olhar não se torne um desejo e de repente começa a surgir um sentimento. Quando você vê que não, você está totalmente atraído. Então fuja do pecado.
A segunda coisa aqui é confiança na carne, né? Você não pode confiar na carne. Todavia, em vez de fugir, alguns totalmente acreditam que pode lidar com o pecado na sua força. Isso é chamado de confiança na carne, justiça própria. A palavra de Deus diz que a soberba procede à ruína, Provérbio 16:18. Se queremos ter vitória, precisamos ser humildes diante do Senhor. Ora a Deus, Senhor, me ajude a vencer esse pecado, me ensina a correr, enche-me do Espírito Santo, para que a alegria no meu coração, né, seja uma alegria pura, sem pecado ou mácula, né? O que é a confiança na carne? É quando pensamos que podemos lidar com aquela situação. Não, eu consigo vencer, né? Eu sempre trago um exemplo, às vezes, de uma moça no trabalho. Você chega nela e fala bom dia. No outro dia você chega e fala bom dia e aperta a mão. No outro dia, bom dia e dá um abraço. No outro dia você já chega bom dia, dá 3 beijinhos. Aí a coisa vai aumentando. No outro dia, 2 beijinhos no rosto e coluna no meio, na boca, né? Daqui a pouco você está totalmente apaixonado, né? Então o segredo é mantenha distância. Mantenha distância, né? Não crie vínculo. Se você é casado, muito menos. Você tem que fugir das coisas, né? O casado tem que evitar esses contatos com pessoas do sexo oposto, no trabalho, onde quer que for. Mantenha um relacionamento totalmente profissional. Precisamos entender um pouco, né, também a respeito da corte, né? A corte não é um tipo de legalismo, né? A corte é apenas a atitude de jovens que são humildes e reconhecem que não pode confiar na carne. Eu não gostava muito da corte, até no dia que meus filhos começaram a fazer a corte. Aí eu passei a amar a corte, né? Eu tenho filhos homens, mas eu me coloquei no lugar de pais que têm filhas mulheres, né? Então, a corte realmente protege essas meninas, né? Uma vez que não há o contato físico ali, né? Não gera aquela atração física também, né? Aquele impulso, né? Então nós temos o quê? Que lidar com essas coisas. E a corte é uma bênção de Deus. O outro ciclo é a queda, né? Quando confiamos na carne, inevitavelmente cairemos no pecado, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Há uma advertência muito séria que o apóstolo Paulo fala para aqueles que defraudam seu irmão na questão sexual. Ele diz que Deus é o vingador. Em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 6, diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem disse isso? Foi o apóstolo da graça. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus. Ele diz apenas que Deus nunca é neutro. Se 2 filhos chegam diante dele com uma contenda, ele julgará a causa, ele jamais ficará neutro, né? Quem comete pecado sexual peca contra o próprio corpo. O outro ciclo é a culpa, né? A não ser que você não tenha nascido de novo, inevitavelmente sentirá culpa após a queda. O diabo está presente em todo o processo, ele é o tentador. Depois ele se torna o acusador, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer tirar sua paz. A condenação torna-se o pecado mais forte ainda. Mas você já é perdoado. Quanto mais vivemos na lei, mais o pecado se manifestará em nossa carne. Palavra de Deus em João 5,45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem tendes firmado a vossa confiança. Evitavelmente, Moisés é apenas um símbolo da lei. Isso significa que quem acusa é a lei. Na verdade, o diabo é o acusador.
mas agora ficamos sabendo que ele usa a lei para nos condenar. A lei traz o conhecimento do pecado e o conhecimento a condenação. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Aleluia! O ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Oh, glória! A lei significa receber o favor com a condição de obedecermos ao mandamento. Como não obedecemos, o resultado da lei é sempre condenação. Mas hoje estamos debaixo do favor imerecido da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmão. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados já foram todos condenados na cruz do Calvário. Mesmo aquele pecado mais sútil que ocorre na nossa mente, até aquele mais grotesco, todos foram colocados sobre o Senhor Jesus na cruz. Deus não ignorou nenhum deles. Então, não existe pecadinho, pecado médio, pecadão. Todos já foram perdoados lá na cruz do Calvário. O motivo de não termos condenação hoje é justamente porque nossos pecados já foram condenados, no corpo de outro. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Mas veja bem, que a razão pela qual caímos no pecado é a confiança na carne. Se a condenação nos leva de volta ao pecado, isso mostra que o sentimento de condenação está também baseado na confiança da carne. Acalentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor ou é insuficientemente para resolver a questão do pecado. Quando agimos assim, estamos deixando de desfrutar da graça e por isso saímos debaixo do favor. O que muitos não percebem é que o sentimento de condenação é também justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar como está triste pelo pecado com o fim de ter mérito. Aqueles que possuem justiça própria, que estão sempre olhando para si mesmo, pensando o quanto são bons e aprovados em suas obras. Mas aqueles que aceitam a condenação também são culpados consigo mesmo, sempre se olhando com o alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Olha, irmãos, tome posse dessa palavra. Você é livre. Você é muito amado do Pai, você já foi livre dos pecados do passado, do presente e do futuro. Não vive mais sob condenação. Nós vamos errar? Vamos! Todo dia nós pecamos, eu já pequei hoje. Mas, porém, eu tomo posse, os meus pecados já foram perdoados. Eu não aceito acusação mais sobre a minha vida, porque hoje eu sou totalmente liberto da lei. Hoje eu vivo para Cristo. O amor de Deus habita em mim. Aleluia. Nessa hora nós vamos estar aqui encerrando, essa 8ª lição. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um dos meus irmãos. Pai, eu declaro que eles são mais do que vencedores. Eles são muito amados, são apaixonados pela obra. O Teu Espírito Santo flui no seu interior como rios de água viva. Eu profetizo sobre a vida deles. Pai, que eles vão prosperar, eles vão avançar, eles vão liderar. Pai, eles vão fazer a diferença no Teu reino. Toda a sua família serão alcançada, toda a família serão livres do pecado, porque é promessa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, que os seus dias agora possam ser vividos debaixo da liberdade do Espírito, livre de toda condenação, em nome de Jesus. Amém e amém.